Presidente Eli Taquino, colegas deputados e deputadas, é um prazer fazer uso pela primeira vez nesse nosso mandato dessa nossa tribuna e dizer que, nesse primeiro momento, presidente, ontem se encerrou uma fase aqui nessa Assembleia, que foi a votação da reforma administrativa do governador Pimentel. Precisamos agora inaugurar uma nova fase nessa Assembleia. Ainda temos a questão ainda do orçamento, mas eu acredito, presidente, que no primeiro momento, na eleição da mesa da Assembleia, essa casa deu uma demonstração de união e força, quando elegemos por unanimidade toda a mesa. Depois tivemos alguns tropeços, mas agora precisamos retomar uma agenda positiva. O que é que eu chamo de agenda positiva, presidente Eli Taquino? Colegas deputados, nós, novos deputados, chegamos aqui cheios de esperança, acreditamos que vamos não mudar o mundo, mas acrescentar alguma coisa de importante para o nosso estado de Minas Gerais, na nossa legislação. Alguns colegas falam, Roberto, as coisas não são assim como você pensa, mas a gente ainda acredita que a gente pode contribuir muito. Eu tenho assinado alguns requerimentos, alguns ofícios de colegas, então temos muitas ideias boas para a casa andar, para a gente mostrar para a sociedade que nós estamos aqui também para discutir os interesses do Estado de Minas Gerais, o que fizemos ontem, democraticamente, e agora colocar os nossos projetos para andar dentro das comissões, dentro daquilo que cada um acredita. Eu tenho duas propostas que me são muito caras aqui, colocadas na Assembleia. Uma é a questão da regularização fundiária. Ontem, inclusive, eu até mostrei para o Rogério Correia, tinha uma faixa ali dizendo que a nova secretaria ia cuidar da regularização fundiária. Fiquei satisfeito de ver a preocupação daqueles trabalhadores rurais com a questão da posse da terra legalmente. O Arlen Santiago sabe muito disso, ele tem uma convivência muito grande lá nos cartórios de Montes Claros, ele sabe da dificuldade que o norte de Minas tem para regularizar os seus terrenos. A cidade, presidente, de São Romão, ela é 100% irregular, ela não tem um imóvel registrado. E eu não estou aqui defendendo o interesse de cartório, mesmo porque a nossa legislação estadual diz que esses registros da regularização fundiária são gratuitos para o usuário. Então, a gente sabe da dificuldade que o norte de Minas tem. Então, nós propomos aqui a criação de uma frente parlamentar pela regularização fundiária, para a gente trazer para a Assembleia essa discussão. O governo de Minas Gerais, o governo anterior, os 12 anos de governo, ao contrário do Rogério Correia, eu sou um fã, admirador da administração do Aécio, dos 8 anos do Aécio e dos 4 anos do professor Anastasia, mas nesse particular, quando tivemos um problema de regularização fundiária no norte de Minas, o governo não sanou aquele problema, simplesmente ele acabou com o problema. O colega Wander Borges foi lá para a secretaria e ficou lá apagando incêndio, não conseguiu colocar para andar a questão da regularização fundiária, de tanto problema que tinha. O governo, inclusive, tem que devolver dinheiro ao INCRA, que veio recurso para essa questão da regularização fundiária. Então, a gente precisa retomar, nessa secretaria agora, que foi criada agora, está prevista a regularização fundiária dos imóveis rurais, há também uma previsão da regularização dos imóveis urbanos, e a gente tem que trazer para nós essa discussão. Então, eu peço à mesa, aos líderes, o apoio para a implantação dessa frente parlamentar de regularização fundiária. Nós temos um exemplo na cidade de Osasco, São Paulo, que é uma cidade grande, em que o prefeito de Osasco, Emílio de Souza, é um modelo para o Brasil. Ele regularizou em São Paulo, 15 mil famílias receberam o título de regularização lá em Osasco. Eu nem sei de que partido que é esse prefeito de Osasco, depois eu tenho que saber de onde que é. Nós temos que ir lá visitar essa cidade de Osasco para ver essa experiência. O imóvel que não tem regularização fundiária, que não é regularizado,
o programa Minha Casa Minha Vida, ele não tem acesso a esse programa. O imóvel rural, o proprietário não tem acesso ao crédito rural. Ele não tem acesso ao crédito do Banco do Brasil. Então, nós penalizamos exatamente as cidades mais pobres do estado, a região menos favorecida, em que nós não conseguimos levar para lá o programa Minha Casa Minha Vida, exatamente por falta de documentação. Tem prefeito que não consegue, às vezes, recursos para construir uma escola, construir um colégio, qualquer benfeitoria, porque também ele não tem o título de propriedade para mostrar para o governo que ele é dono daquele terreno para ele poder fazer a sua regularização fundiária. Roberto, me permite uma parte? Pois não. Primeiro eu quero cumprimentá-lo, né, pelo tema, principalmente quando Vossa Excelência fala na questão da regularização dos títulos, principalmente títulos rurais, de cidades, mesmo da zona urbana. Então tem toda a razão. Lá na região do norte de Minas, nós estamos sofrendo um prejuízo muito grande, porque a maioria dos pequenos proprietários, às vezes tem um pedacinho de terra que herdou do seu pai, que herdou do seu avô, e ele tem um título precário, ele não tem escritura da terra. E talvez um dos trabalhos mais importantes que teve lá, meu caro Roberto, na época, quando tínhamos aquela secretaria, o ITER, foi a regularização desses proprietários. Foram milhares. Certamente devido aí a erros encontrados, falou-se até mesmo em irregularidades, mas até então nós não tivemos nenhum posicionamento do Ministério Público afirmando o que aconteceu, verdadeiramente aconteceu. Simplesmente o Ministério Público interrompeu e proibiu, não só nas cidades que ocorreram as irregularidades, mas em todas as cidades do norte de Minas. Então isso trouxe um prejuízo muito grande. Proprietários de pequenas terras, pequenos pedaços de terra que poderiam estar hoje usufruindo de benefícios do governo federal, eles não podem receber recursos e nenhum benefício do governo federal, eles não podem chegar no banco e ter acesso ao crédito fundiário, porque a terra não está em nome dele. Então foi um Deus nos acuda, um desastre efetivamente que aconteceu. A criação dessa frente parlamentar, ela vai ser essencial. Mas mais do que isso, eu sugiro a Vossa Excelência, que se quiser vai contar com o nosso total e restrito apoio, para que a gente vá até o governo, faça um ofício ao governo, pedindo posicionamento do governo do Estado. E também vamos encaminhar o ofício ao Ministério Público, porque ele não pode ficar ad eterno, segurando os títulos, impedindo que se faça a titulação das terras. Isso não é só na zona rural, não, na cidade também. Você vê na cidade de Jaíba, grande parte das pessoas que moram na Jaíba, elas estão nas terras que são suas, estão ali há muitos e muitos anos, poderiam até requerer o uso campeão daquelas terras, mas também não conseguem ter esse documento na mão, que é o título que vai lhe dar a sustentação e a segurança. Então, parabéns pelo pronunciamento, conte com o nosso apoio, não só meu, mas da minha bancada do PDT, que inclusive ocupou essa secretaria no passado, e nós esperamos que efetivamente agora se resolva. Tem que ter boa vontade do governo do Estado, mas também tem que ter um posicionamento também do Ministério Público. E queria também, terminando a minha fala, Vossa Excelência, que acompanhou tão bem, né, o governo Aécio, o governo Anastasia, Vossa Excelência ainda tem quase 6 minutos ainda, é só uma parte. Fica à vontade, só para poder trazer neste momento, eu estou inscrito, eu iria falar sobre isso aqui, mas é a nossa irrestrito e total apoio ao senador mineiro Antônio Anastasia, pela covardia que estão fazendo com ele, ao colocar no meio da corja o nome de um homem ilustre, correto, sério, um dos maiores governadores, um dos mais preparados senadores da República. E eu tenho certeza, pelo pronunciamento que ele tem, pelo passado que ele tem, pelo que nós conhecemos, principalmente Vossa Excelência, Roberto, ele há de provar a sua inocência.
E eu fico abismado, eu fico triste quando nesse balaio de maldades, né, de tanta irregularidade, de tanta ladruagem que a gente vê neste país, que coloque nomes, como o nome do senador, tentando desmerecer toda uma vida pública. Então aproveito e agradeço a Vossa Excelência, mas de público eu quero aqui dizer que nós não estamos hipotecando solidariedade a ele, não. Nós estamos hipotecando apoio pelo passado que tem, pelo nome ilibado que tem. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Eu não acredito que ninguém de boa fé realmente acredite que o senador, o nosso ex-governador, o professor Anastasia, realmente esteja envolvido naquilo que ele está sendo acusado. Quem conhece, quem não conhece, sabe do seu caráter, da sua retidão. Então, ninguém acredita naquela acusação que o nome dele apareceu de última hora. Então, nós também estamos solidários junto com o nosso senador. Mas voltando à questão da regularização fundiária, eu faço também um testemunho aqui ao trabalho do Manuel Costa. Eu, como presidente na época da Associação dos Cartórios, eu rodei todo o estado com ele e vi como ele cuidou dessa regularização, como as coisas funcionaram na sua gestão à frente da secretaria. O que aconteceu depois, nada ainda foi provado, como disse o deputado Pimenta, mas a gente não pode parar o programa. Até títulos, e o Wander Borges sabe, até títulos que já tinham sido emitidos, estão retidos lá na cidade administrativa. Permita uma parte que pode muito colaborar com a nossa frente, pela sua experiência à frente da secretaria. Eu quero primeiro parabenizar o deputado Roberto, cumprimentar os demais deputados aqui. Tá? O tempo é curto, não dá para colocar tudo que a gente precisava, mas só rapidamente. O que aconteceu foi o seguinte: houve investigação, tá? A partir dali houve suspeição, tá? Do Ministério Público, entendeu? De comarcas, de juízes, enfim. O que nós fizemos ali, tá? Nós, entendeu? Abrimos sindicância contra diversos servidores, inclusive servidor efetivo, tá? Nós proibimos de contratar com o Estado, naquela época, algumas empresas que, diga-se de passagem, entendeu? Levou o dinheiro, mas não entregou o produto. Tinha convênios com o governo federal, era um esquema direto. Governo federal via governo do Estado. Depois que nós fomos para lá, praticamente não foi mais conveniado. Não houve mais aporte de recurso para tal encaminhamento. Sabe? E essa questão da regulação fundiária, ela vai muito além. Depois nós tivemos a aprovação do Código Florestal, vem a questão de reserva legal. Por quê? Anteriormente, até de acordo com alguns cartórios, registrava-se tudo. Até o que não devia, fora da Constituição do Estado. Porque tem, entendeu? Na produção rural, até 100 hectares. Na questão urbana, que era outro caso. Tá? E aí são diversos encaminhamentos que surgiam. Às vezes a terra era de um proprietário, a fazenda do João não sei o quê. E quando você pensa que não, o Estado estava emitindo título. Isso é indevido. Por quê? Só é passível de regularização fundiária terra devoluta. O que é terra devoluta de acordo com a Constituição Federal? São terras, desde a época das Seis Marias, das capitanias hereditárias, que não houveram registro. Então o assunto é muito vasto, ainda tem mais um minutinho, mas Vossa Senhoria está com a parte. No outro momento nós voltamos à toada desse assunto, que é um assunto extremamente interessante e eu acho que nós podemos caminhar ao longo dos próximos anos. Parabéns, Roberto. Agradeço o deputado Wander Borges. Realmente é um assunto que essa Assembleia, essa Casa, assumir essa legislação, essas questões todas pertinentes a esse tema, nós só temos a ganhar junto à sociedade, junto aos proprietários. O que o Wander disse, a questão hoje, a legislação hoje simplificou muito a maneira de se fazer essa regularização. Hoje os recursos tecnológicos, deputado Wander, são muito mais eficientes para que se impeça esse tipo de sobreposição de terras, ou se regularizar uma terra que já está regularizada. Então, hoje, com os recursos de GPS, nós já temos os recursos para poder fazer isso. Então, fica aqui, presidente, todos os colegas, aqueles que quiserem integrarem com a gente essa frente parlamentar, para a gente levar
à frente esse trabalho que a gente acredita que vai ser de grande importância para o Estado.